temos agora o Juliano Camargo, que chega para assumir essa posição aí de executivo de futebol. Juliano que fez bom trabalho lá no Criciúma, um cara bem quisto no mercado, dá para notar assim por onde passa que a galera gosta, os torcedores do Criciúma gostavam bastante dele, mas é um movimento do Ceará aí, Klaus, para se aprimorar na Série B, para conhecer mais o mercado, talvez, né? Acho que essa é a intenção. Exatamente, exatamente. Acho que é um movimento natural depois das saídas do Sérgio Dimas e do Jorge Macedo, né, ano passado. Uma tentativa ali de reaproveitar o Armando Dessessardi também fracassou. ah, e a temporada foi por água abaixo. E esses personagens que aparecem e somem, né, sempre são o bode expiatório da diretoria para a incompetência da diretoria e não dessas pessoas que passam pelo clube. Então, vem o Juliano, tá compondo aí também com o PC Guzmão. E assim, Douglas, acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, porque realmente, do nome do Juliano, é muito bem falado no mercado, é um cara que certamente já estava despertando o interesse também de clubes de Série A, né? Pelo que a gente soube, já teve sondagens aí de clubes da Série A atrás dele também. Mas a grande questão, mais do que essa situação do Juliano, é a gente entender que basicamente a estrutura do departamento de futebol não vai mudar. A gente queria mudanças no departamento de futebol, que aprendessem com os erros. Não vai acontecer nada disso. Assim, a estrutura aparentemente, até porque o Albeci não deu uma coletiva até agora, e aí eu vou me desculpem, mas se vocês se calam, a gente precisa tirar conclusões diante do silêncio do clube. O clube hoje é uma eu não entendo, isso aí não é normal, o que está acontecendo no Ceará não é normal, a gente não pode normalizar o absurdo, esse silêncio, essa maneira é, grosseira de tratar o futebol, tratar a imprensa, tratar o torcedor, o sócio-torcedor, não é normal, o Ceará não está normal, e é muito importante a gente deixar tudo isso claro. E dentro dessa realidade paralela que o Ceará vive, ele quer trazer de mudanças fazendo a mesma coisa, né? Uma estrutura enxuta, que acaba apontando o erro sempre para pessoas que vão sendo demitidas ao longo do tempo, por aí já passaram vários. Uma estrutura que se repete, os erros se repetem, a gente não vê diferença de ideia, a gente não vê uma novidade e a gente vai cometendo os mesmos erros na mesma estrada, no mesmo. Só muda a data e os fracassos, mas os erros eles se repetem pela composição dos erros. Então, a estrutura do Ceará se mantém com duas pessoas no departamento de futebol, né, para estar acompanhando e dando suporte a jogadores e também ao treinador, que vai chegar ainda, né, a gente vai já discutir sobre isso. Uma estrutura muito enxuta, processos de tomada de decisão ainda muito subjetivos. Eu acho que o futebol realmente é um ambiente muito subjetivo, sem dúvida nenhuma, muito mais do que uma empresa, muito mais que uma indústria, que tem processos bem definidos, muito claros, muito estabelecidos e revisados, porque eles se repetem diante de uma precisão, muitas vezes matemática, enfim. Mas no futebol há uma subjetividade, é normal, porque você está lidando com pessoas, você está contratando pessoas, você não contrata o talento de um jogador achando que ele vai render 100% de tudo que você produziu. Pode ser que ele não renda. E esse cálculo de não renda, de não dar retorno, tem que estar dentro da margem de avaliação quando você contrata um jogador, por diversos motivos. O cara vem de uma lesão, o cara tem problemas extracampo, tudo isso tem que ser levado em consideração para você avaliar se os 100% de qualidade técnica daquele jogador vão conseguir ou não ser aproveitados no clube que está sendo contratado. Então, diante desse cenário, o que é que eu estou querendo dizer? Eu acho que a estrutura do Ceará já deu N provas de que ela é enxuta demais, de que alguns departamentos deveriam ser valorizados. A gente queria ver novidade. Eu acho que o torcedor do Ceará estava esperando novidade, mudanças, mudança de mentalidade no departamento de futebol. O que não deve acontecer. Deve ser muito mais do mesmo e eu fico muito triste, porque eu queria ver uma palavra de inovação dentro do departamento de futebol. Acreditar numa nova metodologia, mudança de processos, encorpar o processo, colocar mais pessoas, a tomada de decisão ser mais técnica, menos subjetiva, dar peso a quem tem que ter peso. Porque em todos os clubes de futebol hoje sérios e profissionais do país, um departamento de análise de desempenho, ele é sério. Ele crava uma contratação.
Ele pondera sobre o jogador. Ele diz com N motivos tudo que tem que ser feito analiticamente. E a decisão final também é do departamento de futebol de análise, em clubes sérios. O Ceará faz do departamento de análise de desempenho um pêndulo, com profissionais mal remunerados, com profissionais bons, mas que não têm peso e precisam ter peso. Eu não acredito que tenha algum profissional ali, até o Léo falou sobre isso, de que era importante trazer um analista que ganhasse bem, que tivesse um respaldo, que a voz dele fosse respeitada. Que quando ele indicasse um jogador, fosse respeitado pelo treinador, pelo coordenador, e o executivo vai lá e contrata o cara. Porque foi feito um estudo minucioso daquele cara. E a gente diminui a margem de erro de contratação. Com mais trabalho analítico, com mais profissionalismo, mas a gente não vai ver isso. Talvez uma melhora diante da porcaria que era, né, com o Robinson. Porque qualquer coisa diante do Ceará do passado é um pouco melhor. Diante do que era Robinson no departamento de futebol, é muito fácil ser um pouco melhor. Mas é só um pouco melhor. Não é mudança. É diferente. Então, a estrutura provavelmente deve se manter e eu já estou bem triste com isso, entendeu? Mas do que nos resta, cara, sempre estar aqui torcendo, indicando, ponderando, fazendo minhas críticas e vou fazer. Até o dia que eu ver que dentro do clube os caras entendem mais de futebol ou transparecem entender muito mais de futebol do que quem está aqui de fora. Porque na cabeça do torcedor, a sensação de que vão errar de novo, ela existe, cara. Porque não passam confiança. Na verdade, nem falam nada, nem dizem nada. Então, é só o que nos resta torcer para que um pior não aconteça com o nosso clube, que está em péssimas mãos com esse presidente aí. É tão bizarro isso, né? Essa tua fala aí de. Aqui fora parece que tem muito mais gente que parece saber mais de futebol do que às vezes lá dentro. E um caso claro foi essa de manter o Marquinhos Santos por tanto tempo. A torcida toda queria já que o Marquinhos saísse, era vaia no começo do jogo, ele aparecia no telão, e não era nada pessoal contra o Marquinhos, era muito mais por conta da atitude da diretoria de manter ele, apesar dos fracassos, apesar do time estar em queda livre no campeonato. E a torcida protestava, queria a saída dele, não escutaram, mantiveram lá até esfacelar o time ficar sem cara nenhuma, e aí depois disso fizeram o movimento errado de trazer um treinador que não tinha experiência para pegar uma barca furada, e aí a coisa foi andando, e aí Juca, enfim, todo mundo sabe o roteiro aí da novela que terminou com rebaixamento. Não se faz clube assim. Eu realmente acho que o futebol do Ceará, que é o principal carro-chefe, é levado na galhofa, na brincadeira. É o departamento menos sério do clube. É o departamento que menos tem seriedade. A sensação que nos dá aqui de fora é essa, me desculpem. Porque antes era comandado como um cara, como se estivesse no futebol manager, pelo presidente. Ele acha que sabe mais de futebol do que todo mundo, quando ele é o que menos sabe. E aí, depois, ele simplesmente... Não, pega aí, agora é o ABC. Agora é o ABC. Como assim, cara? Cadê o projeto? Cadê o planejamento? Você é o presidente. Você tem que reconhecer seus erros e fazer com que o projeto ande de maneira profissional no departamento de futebol. Principalmente para você reconhecer seus erros. Não, ele não age assim. Age como um moleque e joga as coisas na mão do ABC. Isso aí não se faz, cara. Isso é injusto com o ABC. Entendeu? Isso é injusto com todo mundo que tá no departamento de futebol, pô. Não é assim não, cara. Não é assim não, entendeu? E a sensação que nos dá é que o nosso clube tá abandonado, cara. Boa, pronto, ó, galera. Acabou de assistir o corte? Então vai, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra galera. Macho, cuida, ajuda a gente aí, rapaz. Cuida!